Nossa saudação a todos que acompanham esse culto e também aqueles que acompanharão posteriormente esse nosso culto de forma online. Nós convidamos todos para acompanharem o primeiro hino. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar. E em tuas mãos me entregar. Em tuas mãos me entregar. Convido a se colocarem de pé e nós vamos seguir a nossa ordem litúrgica conforme projetada. Em nome do Deus Pai, o Criador, de Deus Filho, o Salvador, e de Deus Espírito Santo, o Consolador. Amém. Assim seja. Reconhecemos, Senhor, que nem sempre os nossos caminhos foram os teus caminhos. Reconhecemos, Senhor, que nem sempre o nosso servir foi um servir a Ti. Perdoa-nos e reconduze-nos a Teu caminho e ao Teu serviço. Pequei contra Ti somente, e fiz o que é mal perante os Teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um coração, e renova dentro em mim um espírito reto. Reconhecemos, Senhor, que quase nunca fomos vencedores, mas quase sempre fomos vencidos. Pois o diabo, o mundo e a nossa carne constantemente nos faz negar-te e ofender-te em pensamentos, palavras e ações. Perdoa-nos e cobre-nos com a Tua graça e justiça. Senhor,
nunca duvidamos de tua misericórdia e da tua vontade de perdoar. Mas a verdade é que nós muitas vezes fugimos e recusamos a nos encontrar contigo. Perdoa-nos e faz com que o nosso coração e vida, livres do pecado, estejam prontos a te servirem e te adorarem. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova dentro de mim um espírito reto. Senhor, nada seríamos sem o teu perdão. Para nos perdoar, sofreste e morreste por nós. Conduze-nos agora para que, fiéis até a morte, recebamos a coroa da vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado. Amém. Aleluia. O salmo do nosso culto é o salmo de número 148. Que está na página 436. Salmo 148, página 436. Nós faremos essa leitura do Salmo em conjunto. Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados, para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louve o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louve o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louve o Senhor todos os animais mansos e selvagens. Louve o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louve o Senhor reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Nós vamos orar. Deus nosso bondoso Pai, nós te louvamos porque tu nos deste a salvação através do teu Filho Jesus Cristo. Através da ressurreição, tu garantes a todos nós que um dia também iremos ressuscitar. Ó Deus, por isso te louvamos, por isso engrandecemos o teu nome e por isso cantamos aleluia. Fica sempre conosco. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos acompanhar agora o nosso segundo hino.
a primeira leitura, que na verdade está no lugar da leitura do Antigo Testamento, que se encontra em Atos, no capítulo 4, versículos 32 até 35. Atos 4, 32 até 35, na página 750 do Novo Testamento. Diz assim esse texto: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. E outro texto, que é da Epístola, nós encontramos em 1 João, no capítulo 1, e os primeiros 2 versículos do capítulo 2, página 844 do Novo Testamento. João 1, todo o capítulo 1, e os primeiros 2 versículos do capítulo 2, onde João escreve: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos Deus de mentiroso e sua mensagem não está em nós. Nós cantamos o próximo hino em preparação ao Evangelho. Mudaram já em gozo suas
cruz triunfou, ressuscitou, cantai ao Rei louvores. O texto do Evangelho de hoje nós encontramos em João, no capítulo 20, versículos 19 até 31. João 20, 19 até 31, página 745 do Novo Testamento. Diz assim esse texto: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Nós vamos agora fazer a confissão da nossa fé, conforme está no nosso programa de culto. Convido você a colocar de pé. Creio em Deus Pai. Ele é o Pai de Jesus Cristo e também o nosso Pai. Somos testemunhas dos seus feitos. Ele criou o mundo e toda a vida a ele pertence, assim como os destinos do mundo. Creio em Jesus Cristo. Ele viveu por nós, homem entre homens. Ele foi e fez o que deveríamos ser e fazer, conforme a vontade de Deus. Teve de sofrer por nós, rejeitado pelos homens, entregue aos poderosos da época, morreu na cruz em nosso lugar. Mas Deus lhe deu nova vida. Sua ressurreição é para nós sinal do eterno amor de Deus e a certeza de nossa própria ressurreição. Creio no Espírito Santo. Nele Deus nos congrega para sermos sua igreja. Por seu Espírito, Deus lhe dá força e coragem para permanecer na comunhão dos santos. Ele me perdoa os pecados, e Ele me livra da angústia, também da angústia da morte, e me concede a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Amém. Em preparação à mensagem, acompanhamos o próximo cântico.
texto para a nossa mensagem, baseado no Evangelho do dia, João 20, 19 a 31, que tem como tema Vivendo na Perspectiva da Vida Eterna. Que Deus Espírito Santo nos abençoe para que a sua palavra produza frutos em nossos corações. Amém. Durante a nossa vida, nós criamos muitas expectativas. Expectativa é algo que se espera muito. Por exemplo, uma criança fica na expectativa do seu primeiro dia de aula. Muitas vezes a criança fica numa grande expectativa em relação ao seu aniversário, ao Natal, à Páscoa. Também as pessoas ficam na expectativa quando vão ter filhos, como esse filho vai ser. Outros ficam na expectativa do dia do pagamento do salário ou das férias. Assim nós, durante a nossa vida, criamos muitas expectativas. Há uma outra palavra muito parecida com a expectativa que se chama perspectiva. O que é a perspectiva? Ela é um pouco parecida com a expectativa, mas ela é algo muito mais concreto, mais realista, mais palpável, que nos permite ver um horizonte ou ter alguma certeza. Por exemplo, nós há pouco tempo vivíamos na expectativa de ter a vacina para a Covid-19. Essa era uma expectativa. Agora que a vacina foi criada, nós temos uma perspectiva. A perspectiva é que daqui a algum tempo esteja o mundo todo imunizado, ou pelo menos acredita-se que isso possa acontecer. Isso é uma perspectiva, porque é algo muito mais real, muito mais palpável. A expectativa, em alguns momentos na vida, ela pode criar uma grande frustração e um grande desânimo quando não acontece aquilo que se esperava tanto. No texto do nosso Evangelho de hoje, nós vemos os discípulos com as portas trancadas, diz o texto. Eles estão desanimados, estão com medo, estão tristes, porque Jesus ainda está morto para eles. Eles haviam apostado tudo em Jesus, vendo fazer tantas curas, tantos milagres. Podemos dizer que apostaram nele as suas fichas. E agora ele se foi. Toda essa expectativa criada, ela foi de alguma forma frustrada, e os discípulos estão com uma tristeza sem fim. Se sentem derrotados. Mas eis que Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. Jesus reaparece vivo. Ele não é um derrotado, mas um vitorioso. E tudo muda. Aquela expectativa frustrada agora não é mais expectativa, mas agora passa a se ver as coisas numa nova, não mais expectativa, mas numa perspectiva. A perspectiva que surge naquele momento é que Jesus está vivo. Ele não está mais no túmulo. Ele ressuscitou. E aquelas palavras que Jesus havia dito anteriormente, eu sou a ressurreição e a vida, elas passam a fazer sentido. A promessa que ele fez e que ele ressuscitaria no terceiro dia, agora fica clara na mente deles e principalmente no coração.
eles passam a ter uma nova perspectiva, eles passam a ter um novo horizonte. E perspectiva, de alguma forma, é isso. Perspectiva cristã é olhar para o futuro na certeza da ressurreição. Há uma história que ilustra muito bem isso. Diz que certo homem teve um sonho. Ele sonhou que estava se encontrando com Deus e começou a conversar com Ele. E começou a dialogar sobre as tantas coisas que Deus tinha feito. E ele achava de fato que Deus tinha sido muito perfeito em toda a sua criação. Mas em um detalhe ele disse que Deus havia falhado. E Deus quis saber, certo, mas o que não está tão certo assim nisso tudo que eu criei? Ele disse: olha Deus, está tudo muito bem, mas tem uma coisa que eu discordo, que é o horizonte. E Deus quis saber, mas por que o horizonte? E ele disse: porque quando eu dou um passo para frente, o horizonte também dá um passo. Se eu dou 2 passos, o horizonte também vai mais 2. Se eu vou 10, o horizonte vai 10. Deus olhou bem para ele e disse: olha meu filho, eu criei o horizonte exatamente para isso, para você nunca parar de querer chegar no horizonte. O nosso horizonte como cristãos é o que aconteceu na cruz. E quando nós olhamos para a cruz, que a vemos vazia, essa é a nossa perspectiva. Toda a nossa vida que nós vivemos, podemos dizer que nós vivemos olhando para a cruz, para aquilo que aconteceu lá. E a vitória que aconteceu a partir de tudo aquilo que nós conhecemos quando Jesus disse: está consumado. E quando o anjo disse para as mulheres: ele não está aqui, mas ele foi ressuscitado. É essa perspectiva que nos faz viver uma vida voltada para aquele que fez tudo por nós. Um belo exemplo que nós vimos nos textos lidos, o primeiro foi o texto de Atos, quando fala sobre a vida que levavam os primeiros cristãos. Diz lá no livro de Atos, em textos seguintes, que os cristãos viviam em comunhão. Eles dividiam entre si as coisas. Um ajudava o outro, porque a perspectiva deles era qual? Era justamente viver até chegar o seu dia e assim ressuscitar para estar com Jesus. E essa é a nossa perspectiva também, de alguma forma. Tudo que nós fazemos se resume lá, e é lá que de alguma forma tudo vai parar um dia, que é na ressurreição com Jesus Cristo. Mas enquanto isso não chega, nós vivemos aqui nessa perspectiva, mas essa perspectiva nos faz não querer viver para nós, mas ela nos faz querer viver exatamente para aquele que fez tudo por nós. É o que João diz de forma interessante no seu texto, a partir do versículo 5, quando ele diz: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem
não está em nós. Viver na perspectiva da ressurreição, olhar para essa cruz vazia e lembrar de tudo que aconteceu lá, nos faz viver uma vida plena, nos faz viver de acordo com aquilo que Deus quer de todos nós. Porque se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, diz João, mentimos e não praticamos a verdade. Nós fomos chamados por Deus, através de Cristo, para vivermos na luz e sermos luz. Como Jesus diz lá no texto de Mateus, eu sou a luz do mundo. E quando ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, quando ele mostra o quanto um cristão é capaz de ser diferente e fazer a diferença ali onde ele está. De fato, nós vivemos em comunhão com Deus e por isso Ele nos capacita a nós vivermos também nessa perspectiva e seguindo um compromisso. Viver na perspectiva da ressurreição é assumir o compromisso de ser cristão, com todas as suas consequências. É fácil? Não, não é. Os próprios apóstolos, a maioria deles acabou pagando com a própria vida por assumir o compromisso de ser cristão. E assim também nós, como cristãos, somos desafiados diariamente. A nossa fé é desafiada em diferentes contextos, em diferentes situações. Por isso, é tão importante, como diz João, que nós andemos na luz e que dessa forma nós também sejamos luz para o mundo e exemplo de alguma forma para esse mundo. Esse é o nosso papel como cristãos. Portanto, enquanto não chega essa hora, nós continuamos de alguma forma criando nossas expectativas. É verdade, e faz parte da nossa vida criar expectativas as mais diversas. Nós não podemos perder de vista essa perspectiva, que é a cruz vazia, onde tudo aconteceu, onde a vitória de Cristo garantiu a nossa vitória. E olhando no sentido da cruz, que nós seguimos e continuamos a nossa vida, tendo a certeza que um dia nós estaremos também com Cristo na eternidade. Que assim Ele nos conceda. Amém. Esse é o momento da nossa oração. Ó Deus, nosso bondoso Pai, chegamos na Tua presença, sempre na certeza de que Tu nos ouves e atendes ao Teu modo e a Teu tempo as nossas orações. Nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar em Tuas mãos os pedidos aqui listados, citados pelas pessoas que estão presentes aqui. A madrasta da Gislaine e também o pai dela. Também colocamos em Tuas mãos a Eliana, que está em situação complicada por causa da Covid-19. Ó Deus, pedimos que estejas com essas pessoas, para que elas se sintam amparadas, protegidas, se sintam, acima de tudo, cuidadas por Ti. Sabemos o quanto é difícil estar em situação como essa. Por isso, ó Deus, clamamos a Ti. Também, ó Deus, colocamos em Tuas mãos tantas outras pessoas que sofrem e estão acometidas desse mal nesse momento. Te agradecemos, ó Deus, por tantas pessoas que já foram curadas também. E Te agradecemos também, ó Deus, porque sabemos que de alguma forma a vacina se aproxima e daqui a algum tempo
muitas pessoas serão beneficiadas. Por isso, ó Deus, te damos graças. Pedimos também que dê a todos nós muita perseverança, muita paciência para podermos suportar e viver esse momento que é um momento tão difícil e tão delicado. Ó Deus, também te agradecemos, porque diariamente derrama sobre todos nós as muitas bênçãos. Faze com que o nosso coração sempre tenha esse olhar, um olhar agradecido por tudo aquilo que já fizeste e continuas fazendo por todos nós. Também, ó Deus, nós te pedimos, dá-nos coragem e força para vivermos sempre na perspectiva da ressurreição. Enquanto caminharmos em nossa jornada e em nossa vida, que possamos permanecer na verdadeira luz, que és tu, ó Senhor. Fica sempre conosco e nos abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Nós finalizamos com o último hino.